Hoje vamos falar sobre a recente declaração do Renato Gaúcho no Fluminense, onde ele disse que queria ver um técnico estrangeiro fazendo o trabalho que ele está fazendo no clube. Isso chamou bastante atenção, né? Ele basicamente desafiou os críticos e colocou em dúvida se um gringo conseguiria lidar com as pressões e desafios do Fluminense. Exatamente. E o curioso é que o Fluminense tem passado por uma fase complicada, tanto dentro quanto fora de campo. Será que a questão é mesmo sobre quem está no comando? Acho que vai além. Tem a ver com o contexto do futebol brasileiro, onde muitos clubes apostaram em técnicos estrangeiros recentemente, mas nem sempre dá certo. Verdade. O Renato parece ter um orgulho de ser brasileiro, de entender o ambiente do clube, as cobranças da torcida, essas coisas que são bem particulares aqui. E ele não deixa de ter um ponto. Um técnico estrangeiro pode trazer novas ideias, mas será que ele aguentaria a pressão enorme de resultados imediatos? Isso sem contar a imprensa, que às vezes pega mais leve com técnicos de fora do que com os brasileiros. Renato meio que cutucou essa questão também, não foi? Foi sim, e ele gosta de provocar, né? Mas se a gente pensar bem, tem técnicos estrangeiros que deram certo, como Jorge Jesus no Flamengo. Só que Jesus pegou um elenco muito forte e um momento especial. Será que qualquer estrangeiro faria o mesmo no Fluminense de hoje? Não sei, o Fluminense não vive a mesma fase do Flamengo de 2019. O time passa por dificuldades financeiras e o elenco não é dos mais caros. E o Renato está tendo que se virar com o que tem. Talvez por isso ele sinta que o trabalho dele é subestimado. E é interessante pensar nisso. Às vezes a torcida se ilude achando que só mudar o técnico resolve tudo, mas o buraco é mais embaixo. Total. Porque o treinador acaba sendo só uma peça numa engrenagem cheia de problemas estruturais. E o Renato tem experiência em lidar com pressão. Ele já passou por clubes grandes, já foi campeão, já foi criticado 1000 vezes. Ele até falou que queria ver um gringo suportando todas as críticas que ele recebe. Você acha que essa comparação é justa? Em partes, acho que cada situação é única. Mas realmente, o ambiente do futebol brasileiro é diferente. Tem muita cobrança, muita instabilidade. E Renato é um cara carismático, sabe conversar, segurar o grupo, coisas que talvez um estrangeiro demorasse para aprender. Sem dúvida. O jeitinho brasileiro também aparece no futebol, né? Com certeza. E você acha que o Fluminense deveria insistir em apostar em técnicos locais? Ou abrir de vez para estrangeiros? Acho que o importante é o perfil. Se o clube quiser alguém que entenda a cultura, talvez um brasileiro faça mais sentido. Mas também não dá para fechar os olhos para o que vem de fora. Boas ideias podem vir de qualquer lugar. Sim. Só que não adianta trazer um estrangeiro esperando milagres se o clube não oferece estrutura, elenco, planejamento. E aí voltamos ao ponto do Renato. Talvez o trabalho dele seja mais difícil do que parece. Concordo. E às vezes o torcedor só vê o resultado do jogo, não vê o dia a dia, os bastidores, os problemas que acontecem longe das câmeras. Você acha que o Renato exagerou ao desafiar os técnicos estrangeiros ou ele só quis valorizar o próprio esforço? Acho que foi um pouco dos dois. Ele gosta de provocar, mas também sente que merece reconhecimento. E reconhecimento é algo raro no futebol brasileiro, né? Raríssimo. Aqui um dia você é herói, no outro, vilão. E qualquer tropeço já vira crise. O Renato está acostumado, mas será que um estrangeiro aguentaria? Difícil dizer. Tem técnico que se adapta rápido, outros não. Mas acho que o Renato quis mesmo foi mandar um recado para a torcida e para a diretoria. Tipo, olha, não é fácil não. Exatamente. E também para a imprensa, que às vezes cobra só o resultado e esquece do contexto. O Fluminense vive um contexto desafiador. Além dos resultados, tem pressão por títulos, por bons desempenhos, e o clube não nada em dinheiro. E técnico estrangeiro pode até trazer novidade, mas se não entender o ambiente, pode se perder. Já aconteceu antes, né? Alguns vieram cheios de expectativa e saíram antes do fim do contrato. Verdade. E às vezes nem é culpa do treinador, mas sim do jeito como o futebol brasileiro funciona. Mudança de técnico, pressão por resultado, falta de tempo para implementar ideias. O Renato sabe desse jogo. Talvez por isso ele se sinta no direito de desafiar os outros. E você acha que ele vai conseguir reverter a situação no Fluminense? Olha, depende de vários fatores, mas se tem alguém que não desiste fácil, é ele. E talvez seja isso que o Fluminense precisa agora: resiliência.
E um pouco de paciência, né? Porque milagre ninguém faz. Quem sabe a torcida entende o recado do Renato e apoia mais o time. Seria ótimo. Porque, no fim das contas, o clube é maior do que qualquer técnico, seja brasileiro ou estrangeiro. E a discussão continua. Quem seria o melhor para o Fluminense, um técnico da casa ou um gringo? Fica a reflexão para quem acompanha futebol. Será que o problema está realmente no treinador? Ou será que precisamos olhar para todo o contexto do clube? Essa é a pergunta que deixamos para vocês pensarem até o próximo episódio. E claro, continuem acompanhando o trabalho do Renato e do Fluminense. Futebol é sempre cheio de surpresas. Até a próxima, pessoal! Valeu e até mais!